Olá, síndico, morador, porteiro, administrador, gerente predial. Esse podcast é para você. Seja bem-vindo ao Condo Talk. Faltou várias pessoas hoje, né? Faltou. Supervisor de segurança. O que mais? Auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza. O que mais? Entregador de pizza. O que mais? Condômino. Legal. Você que limpa a piscina, é para você também. Sim, esse podcast é para você. E aqui a gente vai falar sobre segurança em condomínio. Já recebemos várias pessoas importantes e o padrão é sempre elevar a régua e trazer pessoas com mais conhecimentos que a gente para poder falar desse universo. Talvez mais conhecimento do que eu, porque o Kaiser é fera. E ao lado do meu parceiro, obrigado aí por mais esse bate-papo. Eu agradeço, meu irmão. E fica à vontade. A pessoa que a gente está trazendo hoje é um fera. Assim, é uma pessoa que eu conheci, foi meu cliente, eu trabalhei para ele. É um baita de um profissional, eu ia falar um palavrão aqui, um baita de um profissional. O cara já foi supervisor de segurança. Hoje ele é gerente predial. Rodrigo Brito, obrigado por ter aceito. Seja bem-vindo. Obrigado, Fala, Kaiser. Brito. Eu que agradeço, Jefferson, também, pelo convite. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. E, assim, eu tenho não tanto tempo de experiência como algumas pessoas que eu vi aqui, vocês entrevistaram o Dodge. O cara é campeão mundial, né? Demais, né? Aí eu vi, eu falei, nossa, o padrão é alto, né? É. Mas meu nome é Rodrigo Brito, sou gerente predial atualmente. Estou fazendo uma implantação num condomínio de alto padrão. E eu já tenho uma vasta experiência. Eu comecei bem simples mesmo, né? Eu já fui auxiliar de limpeza. E... Espera. Você já viu que o cara tem experiência, que o cara vai ter muita novidade para falar pra gente sobre implantação em condomínio, e ele tá sentindo isso na pele agora. Então, já que você vai ficar aqui com a gente, que eu sei que você vai, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Lógico, que eu tô vendo que tem muita gente assistindo o vídeo, ainda bem, não deixe de ver, mas também se inscreva para fortalecer. E não para não perder o seu linha de raciocínio, lógico, mas eu queria falar... Pessoal, ele trouxe um presente pra gente, trouxe 2 livros, um para mim e um pro Kaiser. A gente não deu nada de presente para ele, só o copo de água mesmo. Mas esse é o padrão que a gente quer a partir de agora, para quem vem aqui. É esse nível de vestimenta. É trazer um presente pra gente. Esse nível de comprometimento. É esse nível, esse padrão que a gente quer. Cara, mas, você já ia começar a falar um pouco, mas... Então, seguindo já o que você fala, um pouco da sua experiência, que eu acho que você passou... Eu sempre falo que pra gente executar algo, a gente tem que ter vivenciado algo similar. Para quando a gente... alcançar ali o que a gente almeja de resultado, de posição profissional, a gente tem experiência para poder trocar ideias, às vezes, de igual para igual com o time e etc. E você teve essa transição, né? Isso. Eu Conta aí pra comecei gente. em 2016. Eu passei um tempo desempregado e eu não podia ficar sem trabalhar. E apareceu uma vaga para mim de auxiliar de limpeza e eu fui. E aí eu passei cerca de 11 meses, aprendi muita coisa na limpeza. Hoje em dia, no momento que eu vou tratar com a turma da limpeza, conservação, a minha experiência daquela época já dá um toque a mais, sabe? Esses dias atrás nós recebemos no condomínio uma enceradeira, aí o pessoal pegou, ligou e estava tentando manusear. Eu falei, gente, é simples. Eu fiz um curso na época de auxiliar de limpeza e falava sobre... Na verdade, foi prático, né? Pegar a enceradeira lá, manusear. E hoje eu consigo passar esse conhecimento de como manusear uma enceradeira para o pessoal da limpeza que está começando agora. Então, assim... nessa parte do prático. Enceradeira, diluição de produtos... tudo, né? Na área de limpeza, até qual pano que usa, sempre limpar de cima para baixo, da esquerda para a direita, de dentro para fora.
Então, todas essas regras que eu trago lá da minha época que eu fui auxiliar de limpeza. E eu consigo repassar hoje para os funcionários que trabalham comigo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você teve essa experiência, então. Eu trabalhava numa vou falar, a Etna, loja Etna, Sim. que era a loja de móveis, né? Começou ali na Berrini e acabou tendo algumas aí pelo Brasil até o seu fechamento, acho que foi ano passado, 2 anos atrás, pandemia. E eu lembro uma vez que a moça a profissional que trabalhava na área da limpeza, eu não lembro se ela era nova ou não, só sei que ela foi limpar o elevador e o material, não é um metal, eu não vou lembrar o tipo de... Inox. E ela foi, limpou tudo, cara, deixou a coisa mais linda. Eu vou falar, nunca vi um espelho tão limpo quanto aquele. Porém, o produto que ela usou no inox não podia usar. E ficou com muita mancha preta, tipo mancha escura, né? Aham. E aí foi a primeira vez que eu descobri que tudo tinha um produto certo. Né? Não estou falando que, pô, beleza, eu era um garoto novo também, estava ali começando na área de segurança. Mas aí eu comecei a prestar atenção que tinha um produto certo para passar no inox, tem o produto certo para passar no chão, tem o equipamento certo. Cada equipamento daquele é uma fortuna. E o pessoal menospreza o trabalho da limpeza sem entender o quanto aquilo, cara, é complexo. Como é trabalhoso, né? É. Que você, é igual a esse coisa da enceradeira, tem as fibras. Aí você tem que saber a fibra que usa no porcelanato, a fibra que usa num piso mais rugoso. Então, tem tudo isso. O produto, dependendo se você passar no porcelanato um produto mais forte, ele mancha, ele fica com manchas pretas. O elevador, se você esfregar lá com a buchinha o inox, aí fica aqueles riscos. Então, tudo não é tão simples, né? Geralmente, as empresas de prestação de serviço para condomínio, quando contratam um auxiliar de limpeza, já dão esse treinamento. Porque, dependendo da situação, pode sair caro. Você jogar um produto um pouco mais forte no porcelanato, manchar tudo, cada peça ali, além Sim. do preço da pedra, vai o valor ainda da mão de obra, né? Então, eles tomam muito cuidado com isso hoje em dia. Caramba. Eu trabalhei numa empresa de segurança, mas ela tinha essa parte de serviços. E eu lembro que isso era um mundo total desconhecido para mim. Algumas vezes a gente no café conversava, mas eu lembro que tinha cor de luva. Tinha essas luvas porque para mim era uma luva de borracha simples. Uhum. Não, mas tem... Só para proteção, né? Isso. Parecia, só para proteção individual. Mas tá? você já reparou que tem cores diferentes? Não. Então, tem cores diferentes porque cada luva serve para alguma coisa. E, por exemplo, uma luva você vai limpar o banheiro. Sei lá, luva amarela. Tá. Aí a luva verde você limpa ali a sala comum. Entendi. Para não misturar a mesma luva para fazer outros Isso. serviços, né? Para também, tipo, você não tá mexendo em alguma coisa ali que, vamos supor, você pegou uma garrafa de café. Aí a pessoa fala, caramba, ele tá com a luva que ele tava usando no banheiro, tá pegando a garrafa de café anti-higiênico. Mas, na verdade, separa. Separa. Né? É uma para cada coisa para o nunca pessoal percebi, não. saber. E tudo isso tem regra. Tipo, não é do jeito que eles querem. Não é tipo assim, eu vou usar amarelo no banheiro porque eu prefiro. Existe um padrão Tem um já padrão estabelecido, uma norma a ser seguida que é meio que internacional. É mesmo, isso é muito cara? complexo, cara. Legal, cara. É bem complexo. Não, é mesmo. É que a gente não presta tanta atenção, às vezes, nas atividades, igual essa do que eu falei, né? Uhum. E teve uma outra coisa. Eu vi uma vez isso já foi recente. Era uma senhora, ela, baixinha e tal. E ela estava usando um calçado. E lá era um escritório, né? Tudo carpete e tudo mais. E ela estava usando um calçado, parecia... Como chama esse chinelo famoso? Crocs. 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 É, um negócio... Como? Crocs. Crocs. E ela estava usando um calçado assim. Aí eu falei, cara, não adianta, não acredito que não deram um calçado para ela apropriado, né? Ela tinha um pezinho, né? Tipo, que nem eu uso um calçado 47.
né? Uma, meu pé realmente é grande, e outra é que, né, ele tá meio Gordinho, estendido, né? tá meio estendido. E a senhora tinha a característica do pé também um pouco mais estendido. E eu falei, cara, será que não deram um calçado apropriado para ela? E depois eu fui olhar no site de material de EPI para limpeza, serviço. Não, aquilo lá era um EPI, cara. É só eu que não... Que É. parecia, já é mais moderninho, não é bem um sapato rústico, sabe? Isso. É confortável. Ele é mais confortável, né? Ergonômico, né? Legal isso, né? É. Pô, bacana. Hoje em dia os negócios estão bem avançados, né? E aí, continuando, na sua empreitada. Continuando, então, aí depois de 11 meses, mais ou menos, eu saí, fui para posto de gasolina, que é uma área totalmente diferente, só que eu ganhei experiência em comunicação com o cliente. Que ali você, no atendimento do dia a dia, aí você pega o jeito de falar com a pessoa, né? E eu trouxe isso para o condomínio. Aí eu entrei na segurança. Depois da limpeza, eu passei mais ou menos uns 7 meses como controlador de acesso. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Volta lá. Após eu ter saído da limpeza, eu passei 7 meses como controlador de acesso. E aí voltei para o posto de gasolina. E depois de 2 anos, eu vim novamente para a área de segurança. Controlador de acesso, passei 3 meses como controlador de acesso no condomínio clube de um padrão médio-alto. E com 3 meses, eu virei líder de portaria, né? Líder de controle de acesso e tal. Legal. E assim, depois disso eu passei 1 ano e meio como líder, mais 2 anos e meio como controlador ou como supervisor de segurança. Supervisor interno. Supervisor interno. E foram muitas experiências nesses 4 anos que eu passei nesse condomínio clube. Aconteceu de tudo que vocês imaginaram. Conta alguma coisa curiosa pra gente. Conta, vamos lá. Então, eu vou contar uma assim que eu acho que foi a que mais me marcou. Foi um dia que teve um falecimento no condomínio. Uma moradora me ligou por volta de umas 2 e pouca da manhã, ligou na portaria e falou, vocês podem me ajudar com meu marido? Ele tá passando mal, ele tem epilepsia e geralmente ele volta rápido, dessa vez ele não tá voltando, eu quero a ajuda de vocês. Aí ela falou tão na calma, como se acontecesse sempre, que eu chamei um dos colaboradores, né? E vamos subir lá pra gente ver o que está acontecendo. E subimos bem sossegado. Aí chegamos lá, ele não estava respirando, ele já estava sem pulso. E aí, depois que a gente percebeu, foi tipo assim, uns 3, 5 minutos para... E ela também não tinha percebido. Ela. Também não Acho tinha que ela estava em percebido. choque, né? Talvez, Isso, né? então, e ela estava bem sossegada porque era normal, acontecia muito, só que dessa vez ele não estava voltando. Nossa, coitado. E aí a gente começou a fazer massagem cardíaca, e aí foram cerca de 40 minutos a gente fazendo massagem cardíaca até a ambulância chegar. Chegou bombeiros e o SAMU. E aí depois disso ficaram mais um tempão lá tentando reanimar e no fim das contas o rapaz veio a falecer, né? Essa foi uma das mais pesadas que eu peguei no condomínio. Com certeza, isso é marcante. Marcante. E foi para a equipe toda, né? Que todo mundo ali apoiou no dia. Era de madrugada, só que lá o fluxo de veículos era muito grande. Falei, gente, vamos parar a operação e vamos focar nisso aqui. Aí a portaria, sempre que eu falava, libera o portão, o pessoal já, pum, aí já vinha a ambulância entrando. Segundo portão, pum, já. E eu acompanhando tudo de lá de cima da sacada do condomínio e pelo Rádio HT, acompanhando e orientando a equipe. Liberamos o meu Honda, ele foi, pegou o pessoal lá em cima, subiu. Então foi um negócio que, apesar da agilidade da equipe e da operação, infelizmente, no dia não foi o suficiente, né? Mas o importante é que vocês estavam preparados para agir. Isso. Tinham treinamentos? Vocês passavam por treinamento? Sim, a gente tem aquele treinamento principalmente do bombeiros, que tem uma vez por ano, né? Uhum. Tem o primeiro socorros, a gente usou como base. Que bom, cara. E assim, quando Pra você vocês, liga... pra equipe, né? Isso, quando a gente liga no 193, a pessoa que está do outro lado tem todo um conhecimento já do dia a dia, né? E aí vai passando pra gente, coloca a pessoa no chão. É 193?
O 93... 193 é o bombeiro. É o do bombeiro, tá. Isso, 192 é o SAMU, né? Então, aham. No episódio passado, com o André, a gente falou sobre a importância do treinamento, né? Sim. Tá aí. Isso. Mais alguma coisa que acabou marcando você com esse período como supervisor? Olha, teve morador querendo me pegar, né? Tem muito conflito? Assim, Ameaça. briga? Briga, já teve briga de marido e mulher. Gente que deu um jeito de entrar no condomínio para pegar a ex, né? No flagra. Sério? Isso, ó. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Um certo dia, a moradora ligou lá na administração e falou, quem foi que liberou o fulano? Aí o gerente predial, na época, falou assim, como assim vocês liberaram o portão? O cara bateu lá na porta da moradora. A gente, não, mas a gente seguiu os procedimentos tudo certinho, né? Aí fomos puxar o que aconteceu. O rapaz, ele marcou com um corretor de conhecer um apartamento. O corretor foi, levou ele para dentro do condomínio, a gente fez todo o cadastro bonitinho. Mas aí no meio do caminho, ele deixou uma moça que estava com ele e ele escapou. E foi bater lá na porta da ex dele. Aí ela foi, abriu, ele entrou, ela tacou o celular para fora da sacada, caiu em cima de um carro lá embaixo, danificou o carro. E aí depois que a gente foi descobrir isso, aí a gente mudou o procedimento que a gente usava. Quando o pessoal chegava, no começo a gente não marcava o crescido, o corretor, a gente só anotava os nomes, né? Aí a gente teve que fechar mais. Ainda mais que um condomínio com mais de 2.000 pessoas, a gente encontra de tudo. Sim. Caramba. Eu ia pedir um fato pitoresco, tá aí um fato pitoresco. Eu tenho certeza que acho que pelo menos toda semana devia ter alguma situação. Tem. Lá a gente tinha 2 salões de festas, 3 churrasqueiras, tinha uma quadra adulto, um infantil, quadra de tênis, piscina. Então era impossível não acontecer alguma coisa. Em condomínio, quando tem, ainda mais uma quantidade enorme de moradores, né? Com piscina e tudo mais, tem regras de acesso para criança, algum tipo de proteção em condomínio. Hoje, o que geralmente é usado para evitar que crianças vá até a piscina ou que possa ajudar, né? Impedir algum tipo de acidente desse tipo? Isso, ó, um negócio que eu tô aplicando agora no prédio que eu tô, lá a gente tem a piscina, ainda falta colocar um nível de acesso melhorado ali na área da piscina, né? Tá. E o que a gente faz? A gente deixa a câmera da área da piscina sempre aberta nas câmeras da portaria. Né? No monitor da portaria sempre vai ter essa câmera aberta. E se a gente vê uma criança entrando sem um adulto, a gente chega e... No outro prédio que eu trabalhei, lá tinha uma catraca e, assim, era biometria. Aí o pai chegava, colocava. As crianças tinham um negócio no acesso que não permitia entrada na piscina. Permitia entrada no bicicletário, permitia entrada em outros locais, só que na piscina, só maior de 12 anos. Eu acabei cortando a sua história, né? Você estava na época dos 4 anos como supervisor de segurança, né? Em condomínio. E aí depois, como que foi? Aí depois que eu saí de supervisor, né? Apareceu uma oportunidade de zelador. Eu fui para esse prédio, ele já tem 10 anos, ele estava precisando de uma reforma legal. E aí, em 3 meses, a gente fez muita coisa. Peguei eu e o manutencista, no começo a gente meio que se desentendeu, né? Que é cada um com seu pensamento. Só que, assim, o gestor, ele tem que saber levar o funcionário. Vai levando na conversa, vai até a pessoa se identificar. Hoje em dia é um amigão meu. E aí a gente falou, vamos arrepiar, vamos deixar tudo bonitinho. A gente começou pintando o prédio de cima a baixo. Foram 3 meses, a gente quase renovou o prédio. E isso foi. A gente começou pintando a área da piscina. Era grande? Não era tão grande, mas tinha 256 apartamentos. Bastante. Bastante. Que região que é? Era ali na Bela Vista. Certo. Isso. Aqui, a gente tá na Bela Vista. Isso, né? É bem pertinho aqui mesmo. E, assim,
A gente fez muita coisa em 3 meses, o pessoal começou a gostar. E eu trabalhava com um síndico que ele começou a falar assim, Rodrigo, faz um comunicado aí falando tudo que a gente fez essa última semana. Aí eu fazia o comunicado, colocava as fotos numa imagem, né? Colocava as imagens do momento que eu sempre tirava foto de tudo e lançava do lado. A gente fez a ligação no encanamento, a gente fez uma ligação de gás, a gente fez a pintura de tal lugar. O pessoal começou a ver e aí falou, nossa, em 3 meses vocês fizeram coisa que aqui não foi feita em 1 ano. E aí essa síndica atual que eu estou trabalhando com ela falou, Rodrigo, você quer virar gerente predial, vi seu trabalho, é muito bom, assim, 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 que um amigo meu indicou ela para mim, né? E, assim, foi por causa desses 3 meses que eu passei como zelador que eu virei gerente predial. Que bom, cara. Né? Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, foda. E esse negócio do relatório que você falou, né? De fazer relatório de atividades, é algo que, cara, acho que você está na posição certa agora. Porque, assim, todo o líder, todo o gestor, ele tem que saber documentar as suas realizações, as suas entregas, para mostrar para a sua liderança, né? E você fez isso, assim, né? De puro consentimento. Vou fazer que eu acho que é importante. Ou você chegou a fazer algum curso voltado para a gestão predial? Como que você está encarando isso? Olha, atualmente eu tenho aproximadamente uns 25 cursos que eu fiz. E aí eu tenho curso de tudo. Eu tenho de limpeza, eu tenho de portaria, eu tenho de condomínio clube, eu tenho procedimentos operacionais padrão, eu tenho aí também voltado na área de economia, que atualmente eu sou estudante de economia, estou no último ano. Legal. E, assim, eu fiz o curso de zelador, o de gerente predial em si eu não fiz, só que se você pegar tudo, comunicação, fiz curso de comunicação, e se juntar tudo, dá praticamente o que É isso mesmo. um gerente predial tem que saber, né? Eu falo que, às vezes, a formação não é só o conhecimento que ela dá, é a sistemática que ele encaixa os processos, né? Sim. Porque, assim, se você colocar no YouTube agora, você que está assistindo, e você colocar no YouTube agora qualquer tema que você quer aprender, você vai ter um conteúdo aqui. A diferença do conteúdo que você consegue aqui com o conteúdo acadêmico é que ele tem toda uma sistemática, um processo de ensino para você aprender e colocar isso em prática. E aqui você vai pegar conhecimento real. Isso. E você consolidando todos esses cursos que você fez, realmente é uma formação enorme, né? Isso. Sabe que na PM tem isso, né? Você tem 2 formas de você ser oficial da PM de carreira, né? Aliás, 3, desculpa. Uma, você tendo uma profissão, sei lá, você é engenheiro, você é médico, faz o concurso para ser médico, daí você entra como oficial médico. A outra é você fazendo, por exemplo, aqui em São Paulo, a Academia do Barro Branco, que são 4 anos, que você fica como aluno, depois aspirante, esse como oficial. E o outro, como você entra como soldado, depois de 14, 15 anos, dependendo da quantidade de cursos que você tem, você faz uma prova e faz só o último ano da academia e daí você já se torna oficial, porque eles dizem que esse tempo que você ficou e tudo isso que você fez de curso equivale à mesma carga horária, aos mesmos cursos que você teria feito se você tivesse feito a academia mesmo, os 4 anos lá. Interessante. Então, é similar, uma similar, forma... Isso. E, assim, eu falo, você pega muito o conhecimento ali teórico, né? Só que aí você tem que filtrar o que você vai usar. Que muitas vezes a teoria é diferente da realidade, né? Você chegar ali no curso de zelador que eu fiz. Falava, todo dia você tem que verificar tal coisa, tal dia você tem que verificar isso. Mas não é bem assim. Você tem que adaptar aquela informação para o seu prédio também. Se você está num prédio de 6 torres, você não vai verificar. Às vezes você vai delegar para alguém verificar tal coisa. Hoje em dia eu trabalho muito com delegar
porque o gerente predial não consegue dar conta sozinho de tudo, tem que delegar. Às vezes você foge até um pouquinho ali do que o auxiliar de limpeza faz, fala, ô fulano, você pode verificar tal coisa para mim? É bom que é um aprendizado para ele também, né? A pessoa vai aprendendo ali, futuramente, quem sabe, não vira um zelador, um gerente predial também. Sim. E você tem uma equipe grande, né? O seu condomínio é um condomínio que não é um condomínio igual que você tinha antes, um condomínio clube, mas é um condomínio grande. Ele é bem robusto, né? A gente precisa de bastante funcionário. De portaria, nós temos 10 funcionários, né? Não, são 8. 8 funcionários, são 4 plantões, 2 de dia, 2 de noite, cada um com 2. Tem 2 postos, né? Isso, 2 postos. E de limpeza nós temos 4 pessoas. Fora eu que... Isso fixo, né? Fora... Isso, fora os terceirizados, que é manutenção de bombas, manutenção de piscina, manutenção do sistema de alarme de incêndio, manutenção das portas corta-fogo. E o condomínio que tu estás hoje ele é um condomínio em implantação, né? Isso. Quando você foi para lá, não tinha nenhum morador. Não tinha nenhum morador. Como é que é essa transição de um prédio que não tem nenhum morador para um prédio com moradores agora? Tem o lado bom e tem o lado um pouco mais complicado, né? Porque você está passando ali daquele momento que a construtora está entregando o prédio para aquele momento que as pessoas vão começar a fazer as obras dentro do seu apartamento. E, assim, não é fácil lidar com a construtora, mas, assim, você tem que lidar, não tem jeito. O Dodi, ele tinha mencionado aqui uma coisa, que a construtora indica o síndico, né, geralmente, para facilitar as coisas. E, realmente, é o que acontece hoje em dia. E, assim, você tem que saber lidar com a construtora, saber lidar com o morador ali e tem que ficar fazendo aquele meio campo, né? Mas eu acredito assim, que acima de tudo, o gerente predial ele tem que representar os moradores, né? Ele vai ali fazer aquele meio campo com a construtora, mas o morador em primeiro lugar, porque no fim das contas, daqui 5, 10 anos, quem vai estar lá são os moradores. Os moradores. Isso. E eles são os donos. E eles são os donos. É isso aí. Isso. E você, como que funciona assim para você? Ficou claro que você tem uma equipe, né? Você acaba liderando uma equipe, você faz todo esse relacionamento com os moradores e a construtora, mas você no dia a dia responde para quem? Sempre para a síndica. A síndica. A síndica, isso. Qualquer situação que venha acontecer, é a síndica que tem que estar ciente, porque dependendo da situação, ela que responde até criminalmente por isso, né? Então, acima de tudo, sempre... E eu gosto sempre de dizer, sempre formalize, porque o síndico profissional, ele cuida de 10 prédios, 15 prédios. Eu conheci um síndico que cuida de quase 30 prédios, né? Ele tem uma equipe para isso, só que é o nome dele que está ali. E lá é síndico profissional ou ela é residente? Lá é profissional. Profissional. Isso. E, assim, é bom ter formalizado tudo que você faz, principalmente por e-mail, porque se acontecer alguma coisa um dia, você fala, não, eu tinha formalizado isso, eu avisei, porque é muita coisa. Se o gerente predial ali com um prédio se perde, às vezes, nas informações, imagina o síndico. Sim. Fica fácil até para o síndico, fica a memória dele, né? Fica fácil para ele consultar lá, se organizar. Realmente é importante documentar tudo, né? A síndica que ele responde é a que ficou agendado de vir a data Isso. aqui. A gente está aguardando você dar uma data para a gente está ansioso com a sua presença aqui, tá bom? Então se prepara e espero ter você aqui em breve. E é isso aí. Ela tá ansiosa também para vir aqui. Ela já comentou comigo. Gente já. boa demais. Cara, gente gosta. ele me apresentou, ela é gente finíssima. Gente boa. Foi muito legal, cara. Acho que a gente ficou lá, sei lá, 40 minutos? Chegou a 10? Mas
A gente, Chegou? inclusive, a gente... É que eu fiquei com medo, Você acho que eu fiquei tão atrapalhou o preocupado com o rodízio, que eu nem sei quanto tempo a gente ficou lá Pô. batendo papo. Cara, muito gente boa. Gente boa. Comprometida, né? Isso, Sério, isso. Ela comprometida. é ponta firme. Que bom, cara. E isso dá uma firmeza pra você no dia a dia, né? Poder Isso, atuar, isso. saber que tem respaldo, né? E só a melhor coisa, é uma das coisas que eu gosto na minha síndica, é que ela vê muito lá do funcionário. Ela dá estrutura pra gente trabalhar. E assim, quando você tem estrutura, as coisas ficam mais fáceis, né? Se ela pede, Brito, eu preciso que você faça um relatório. Eu tenho um monitor hoje de 27 polegadas, parece uma TV. Então, se eu preciso reescrever alguma coisa, eu tenho uma área de trabalho grande. Ela dá estrutura em tudo, entendeu? Então, isso é importante, você ter a estrutura suficiente para conseguir atuar com precisão. Eu conheci esse condomínio na implantação, né? Quando eu fui Isso. visitar lá. E aí, é aquelas críticas que a gente tem que fazer. Guarita blindada, bacana. Tem que ser, né? Sem ar-condicionado. Isso. Como é que funciona uma guarita blindada sem ar-condicionado? No O cara verão. não aguenta. No verão. Aquele calor Já de janeiro, fevereiro. Aí, A gente sofreu lá o até porteiro qualquer deixava a ar-condicionado. porta aberta. Então, assim, tá certo. Pô. Eu teria deixado a porta aberta. Sim, a segurança dele Isso. também, que é a segurança Vai dele. Sim. passar mal A ali saúde dentro, né? dele, Trancado. lógico, Então, por isso que eu imagino que essa experiência de pegar um condomínio assim, completamente cru, né? Sem Isso. câmera, sem infraestrutura básica mesmo, e deixar ele funcional, é uma experiência muito interessante. Isso. É interessante, só que tem... traz uma sensação boa depois quando você vê, você fala, nossa, eu cheguei, era só mato, né? Eu cheguei, pisei na lama, É. né? Parece os mais antigos falando, né? Que era só mato. Eu cheguei, era só mato. No meu bairro, ele começou a ser construído praticamente, quer dizer, tinha já uma parte pequena, e aí quando meu pai comprou lá, quando eu nasci, então realmente a maior parte foi construída depois. Hoje já estão acabando com casas e construindo prédios, né? Uhum. E realmente, a gente conversando hoje, já está todo mundo velho, os fiarada correndo para lá e para cá, tudo, né, metidinho, os filhos, que começam a ficar adolescente, já começam a ficar metido. Aí fala, não, quando a gente chegou aqui, aqui era pedra, aqui tinha pedra, aqui era mato. A casa do lado aqui era uma árvore que a gente brincava. Aí tô falando os mais velhos. Um dia eu vou ter lenço no bolso, vocês nunca saberão. Eu tô jovial, tô de moletom. Eu tive que vir aqui para saber a piada, hein? Se você quiser piada do lenço, só aqui para saber. E, cara, já que você iniciou lá nessa sua atividade com um projeto do zero, como que foi essa experiência de relacionamento, busca de tecnologia, fornecedor, no começo dessa implantação, voltado para segurança e tecnologia? Isso, olha, a síndica que eu estou atualmente, ela, como já vinha de uma implantação, então ela já tinha tudo preparado, planejado. Então, meio que ela me encaminhou e eu fui aprendendo, né? Eu ainda não tinha experiência como gerente predial de implantação. Uhum. E aí eu fui pegando, ela foi passando, eu fui vendo como funcionava. Análise de risco, eu trabalhava como supervisor de segurança, só que eu não tinha a noção de como funcionava uma análise de risco. Até foi o nosso amigo Kaiser lá, né? Fez a análise, tudo. Eles pegam pontos não só da segurança em si, aquela segurança externa, o porteiro, pega a segurança, aqui é um lugar alto, aqui uma criança pode se machucar, aqui tem um motor que se você botar a mão pode se cortar. Então, tudo isso, depois quando eu vi o relatório, eu falei, nossa, isso aqui realmente mais que a segurança, né? É o Segurança Plus. Tudo Cara, segurança. legal você ter tocado nisso, porque todos os consultores falam que faz consultoria, mas a gente nunca vê cliente.
Sabe? Brincadeira. Eu trouxe um pra aqui. quem? Cliente. O trabalho dele é pra ótimo. você que pegou o relatório na mão, eu vou falar que eu também sou fã do documento dele. Mas eu fiz um pix pra ele. Então, não, pelo amor de Deus, mentira. pelo amor de piada, Deus. Piada, Não, vou pagar o almoço. Foi só pelo elogio. Não, ele me levou pra almoçar. Ele levou. Lá na esquina. Isso é educação, né? Não foi por causa do serviço. Pelo amor de Deus, cara. Você foi comprometer o garoto. Mas o interessante, assim, para você que pegou o relatório ali na mão, você já tinha visto uma análise de risco, assim, desse nível? Como que isso te ajuda no dia a dia para entender os riscos, as vulnerabilidades lá do seu condomínio? Ter um relatório desse? Olha, nesse nível eu nunca tinha pego. Eu já tinha pego coisas simples. Precisamos melhorar tal coisa. Mas um completão desse, um de implantação, foi a primeira vez. E, assim, foi coisas que eu, como gerente predial, não vi e o consultor conseguiu ver. E é igual eu falei, são coisas que não é a segurança em si, é a segurança plus, né? É aquele ponto, aqui deveria ir um negócio para a criança não pular. Foi coisa que eu vi pela primeira vez e hoje em dia, se ocorresse, precisamos fazer uma análise de risco, eu já saberia quem chamar. Rapaz, obrigado. E você acha que com esse documento, né, de análise de risco, o gerente predial, o síndico, pegando uma implantação do zero, ele consegue se orientar por aquilo, se guiar por aquilo facilmente, né? Consegue. Lá no condomínio, a gente, além da análise de risco, a gente montou de moradores tipo um conselho de segurança. Aí a gente apresentou essa análise de risco, o conselho viu os pontos, o pessoal também ficou impressionado, porque tinha coisas que eles nunca iam imaginar que precisaria. E cada um deu uma opinião, viu como ia ser, tem as sugestões que tem na análise de risco de como resolver, né? E, além desse, eles fizeram outro, e aí eles pegaram ideias do outro, viram, porque não é só questão da segurança em si, porque segurança não é barata. Uhum. Aí eles viram o que ficava mais viável, o que valia a pena, se realmente aquilo ia funcionar, apesar de ser bem completo, vamos supor, eles colocaram assim, precisamos de, em vez de a facial, né, a leitura de facial na entrada do condomínio, vamos colocar a antena. A antena você identifica o carro e na segunda você identifica o morador. Sim. Né? Tanto que foi uma das coisas que o Marcelo Bando me ensinou, não sei se você chegou a conhecer. Isso. Nossa, então, no dia que ele deu uma passada, ele falou assim, você não precisa identificar o carro, você precisa identificar o morador, né? E aí, no fim das contas, a gente vai identificar o carro e o morador. Legal. Né? Essa foi uma sugestão do pessoal do Conselho de Segurança, que aí não entra carro sem identificação e não entra um morador, alguém que não seja morador, né? Sim. Bacana, cara, bacana. E como que você, no dia a dia, o seu relacionamento com os prestadores de serviço? Não digo nem o pessoal em campo, né? Mas digo como um todo mesmo, como gestor do contrato, porque afinal o contrato está com vocês, né? Isso. Você acaba sendo um gestor do contrato lá também, né? Sim. A gente tem que trabalhar sempre com respeito, né? Com os funcionários, porque senão vira bagunça. A gente não consegue parar o funcionário ali. Eu ouço falar muito de, aquele zelador é chato, fulano é chato. Às vezes se já é difícil, com respeito, você conseguir segurar um auxiliar de limpeza, senão fica aquele fluxo, né? Troca toda semana, vai funcionário, vem funcionário. E além dessa parte de você trabalhar com respeito com o pessoal, é você saber coordenar. Você tem que saber conversar, explicar como que funciona, que é aquela situação que eu falei da enceradeira. O pessoal da segurança, às vezes, comete um erro, mas não porque quer. É algo que, às vezes, sai um pouquinho fora do padrão. E, fora isso, os terceirizados que não estão sempre no condomínio, são os fixos, o pessoal que chega para mexer numa bomba. Você tem que saber
acompanhar, né? Você tem que entender pelo menos um pouco daquilo que você está vendo ali para a pessoa não estar cometendo um erro e você tá vendo o erro acontecendo e não precisa falar, ô, para aí, não é assim não. Geralmente a gente faz de tal forma, assim, assim. É claro que a pessoa vai ter experiência, né? Você tem que contratar uma empresa experiente, empresa com nome no mercado. E é assim, não é fácil, mas o gerente predial tem que saber de tudo um pouco. É verdade, vocês realmente têm que saber de tudo um pouco. É diferente só de ser o cara da segurança, né? Isso. Você acaba sabendo de tudo. Por exemplo, o apartamento que está em obra, essa equipe de obra, essa equipe terceirizada do morador, como é que você faz a gestão disso? Como é que é a sua interação com... Por exemplo, não é o caso, mas vamos supor que eu comprei um apartamento lá também, né? E aí tinha uma equipe reformando meu apartamento. Como é que é a interação sua com essa equipe? Qual que são os limites? O que você precisa para liberar para acessar o condomínio? Isso. Geralmente a gente tem um sistema, né, de controle de acesso. No começo, quando você pega uma implantação, você não tem sistema, você não tem computador, não tem nada, né? Então você começa bem arcaico. Você pega no papelzinho, o morador precisa fazer liberação. Manda por e-mail, recebo no celular, anoto. Com o tempo, a gente pegou o sistema de gestão, né? Que é bem conhecido, o Arias. Acredito que vocês conheçam. A gente pegou o sistema Arias, aí o morador cadastra lá pelo aplicativo no celular, o nome do pessoal, cai para a gente no sistema, no dia ela vai ter tudo especificado, o dia e o horário que a pessoa pode entrar, a gente vai liberando. Agora, em questão de... Além dessas liberações, aí é um pouco abrangente, né? A gente trata muito com engenheiro, arquiteto, aí a gente... Geralmente, quando tem um engenheiro e um arquiteto na obra, a gente tenta não incomodar os proprietários. Principalmente o que eu estou agora atualmente é de alto padrão, então o pessoal é bem ocupado. A gente tenta mais falar com os engenheiros e os arquitetos quando acontece alguma coisa, ou, chegou fulano, precisa de uma liberação, não está no sistema, o arquiteto faz. E o gerente predial de implantação tem que lidar muito com o arquiteto, tem que ver essa situação de ART, projeto, às vezes a pessoa tem alguma dúvida, você tem que dar alguma força, né? Aí é bem amplo. Sim, e aí você falou, né, realmente que é um condomínio mais de alto padrão. Qual que é a diferença de você que participou de um condomínio que vamos colocar uma classe média, populoso, né? Isso. Para esse condomínio agora? O que você enxerga de característica que é diferente de um para o outro? Olha, o pessoal desse que eu tô atualmente, que é de alto padrão, eles são muito ocupados, muitos quase não ficam no condomínio em si, né? Às vezes aparece fim de semana para descansar, só que durante a semana tá viajando, tá corrido. O pessoal de ali padrão médio alto tá mais presente, às vezes trabalha mais de casa, né? A gente sente essa diferença. E assim, quando você pega um condomínio muito populoso igual eu peguei, como eu falei, tem gente de todo tipo. Tem gente bem educada, tem gente que não é tão educada assim, às vezes gente que não vai com a sua cara, simplesmente não foi com a sua cara, não vai te tratar bem. Isso, mas atualmente eu tô sentindo que nesse que eu sou bem amado. Acho que a galera não quer ter dor de cabeça, né? Ela quer chegar na casa dela, descansar e ter alguém que resolva os problemas do dia a dia, igual eles devem ter, e você tá lá para isso também, né? Isso. Voltando mais para a parte da segurança em si, eu sei que você falou da análise de risco, né? O quanto que ela ajudou e tudo mais. Na parte de tecnologia, eu sei que a análise de risco ela não está ali para apontar exatamente o que você tem que fazer. Ela aponta onde está uma deficiência, né? O que você precisa melhorar, algo assim. Quando você buscou, né, o comitê, buscou ali uma segunda opinião sobre algumas coisas,
ela buscou uma análise ou ela foi buscar opções de acordo com o que foi apresentado na análise? Por exemplo, tem uma vulnerabilidade na cerca. No relatório apresentado, apresentou talvez uma ou duas soluções. Eles foram buscar uma nova análise de risco ou eles foram buscar só novas opções? Eles foram buscar, além da análise, porque o pessoal, como eu falei, como é um padrão mais elevado, o pessoal pensa muito em segurança. Então, além daquela análise de risco que nós tínhamos, eles pegaram uma outra, viram, compararam, isso confrontou uma com a outra. E, assim, a primeira estava bem completa, eles adicionaram alguma coisinha ou outra, meio que uniram as duas, né? E... Teve duas empresas concomitantemente, né? Isso. Interessante. E foram duas análises, só que, como eu falei, a primeira já estava bem completa. Foi mais para ver se tinha uma outra opção, se poderia melhorar alguma coisa. É interessante você ter os moradores comprometidos, né, com a segurança. Isso. Porque você não fica ali insistindo, às vezes, com coisas simples que é necessário, né? Uhum. Você vai gastar seu tempo realmente com o que é preciso, né? Que é preciso, isso mesmo. Pelo que eu entendi, né? Depois conversando até com a síndica, eles tinham duas empresas que prestavam serviço lá. E aí eles pediram para as duas empresas fazer uma análise de risco. Entendi. E aí eles compararam as duas, né? Isso. Porque já tinha duas empresas prestando serviço. E depois, quando foram contratando as empresas, por exemplo, para colocar o CFTV, essa empresa que foi colocar o CFTV pediram para eles fazerem um laudo diferente aonde deveria ter para comparar com as outras duas. Então, isso foi um serviço bem completo. Isso para não deixar passar nada. Legal. Beleza, né? Bom. Isso é interessante, Então, cara. ficou um nível Casa Branca, assim, de segurança. Nossa, Ficou bom. E a gente está ainda adaptando algumas coisas, né? Atualmente a gente está na finalização da instalação do sistema de segurança. E assim, já instalaram câmeras, cerca elétrica. A gente ainda tem que fazer a clausura que foi apontado, né? Não tem aquela divisa, a construtora entregou sem, então ainda não tem um intertravamento nos portões, a gente vai colocando. E é no dia a dia e acompanhando, né? Não é fácil, não. Interessante, cara. Para você, hoje, né, que você está assumindo essa nova posição, o que você encara que são os desafios para você? Desafios, eu acredito ter uma comunicação assertiva. Você tem que estar muito bem alinhado com seu síndico para não dar divergência, né? Às vezes o síndico tem um pensamento, você tem outro. Você não pode estar toda hora no pé do síndico para falar, tem que fazer isso, não. Então, tem hora que você precisa tomar um pouco à frente. E assim, porque o síndico está lá, está ocupado, ele está cuidando de outro prédio, você toma a frente, só que o pensamento, você tem que pensar como o meu síndico faria. Né? Você tem que representar o síndico nessa hora. E eu ia perguntar agora sobre a formação em economia. Como que ela te auxilia aí no gerir gerir o condomínio, né, em si? Sim, olha, o curso de economia em si, para a área de... Porque a gente atualmente não é administradora, né? A administradora que toma conta dessa parte administrativa. O que eu faço vamos supor, peço um produto de limpeza, eu pego a nota, envio para a administradora vai lá, paga. Então, ela meio que, apesar de ser bom ali dos conhecimentos do dia a dia, como você funciona uma cidade, um país, né? Macroeconomia. Então, você traz um pouquinho isso para o condomínio, só que não se aplica muito, né? Que é a parte financeira em si, quem cuida é a administradora. Agora, o que eu uso muito é a parte de comunicação. Tem que lidar ali com o morador, tem que escrever comunicado. Aí eu uso bastante nessa área, né? Cara, eu fiz um podcast, não foi um podcast, foi mais
uma live com um profissional. Ele é... se eu não me engano, acho que ele é formado em economia, geopolítica e tá indo para os doutorados dele. É muito inteligente, cara. E ele falava um pouco sobre, que acho que engloba um pouco da economia e geopolítica em si, sobre o aspecto, né, de mudanças que um determinado local, pode ser um bairro, né, uma cidade, um bairro, vai acontecendo de acordo com que vai acontecer, com as mudanças daquele local. Então, por exemplo, eu morei num bairro que sempre foi um bairro tranquilo, poucas casas, parece ser mais interior. Em um período, construíram aqueles condomínios residenciais, prédios, né, o CDHU, em vários pontos. Acho que foram três pontos, né? Ele não mudou tanto o aspecto do bairro, só que se você pega, quando constrói um condomínio desse, a quantidade de pessoas que vai para aquela região é muito grande. Isso. Né? Então, sei lá, você colocar lá, são mais de 120 mil pessoas a mais em um local, porque a quantidade de apartamentos é enorme. Sim. Né? Então, você acaba mudando, né? E quando você está num bairro que acaba sendo considerado um bairro de classe média ou classe média alta, eu acho que até para quem está no condomínio, fazendo a gestão do condomínio, prestar atenção de possíveis comércios que chegam ali na rua, ou outro condomínio que pode ser construído do lado, que não seja o padrão igual ao seu, que pode trazer um público diferente do que é o seu. Isso é um aspecto que traz uma preocupação, tanto de gestão quanto da segurança, vários fatores, né? Eu acho que esse é um ponto que você falou, né? Vendo a política e tudo mais, que acaba Isso. sendo um aspecto interessante. É um aspecto que realmente, muitas vezes o pessoal... Eu sei que eu trabalhei ali no Morumbi, e aí um colega meu às vezes comentou assim, estão construindo um prédio lá perto de casa, e eu tô pensando em abrir um negócio, porque o prédio vai ser bem de frente. Você abre uma padaria, então realmente, isso ali, a partir do momento que você constrói um prédio num lugar, ali se afeta a economia do local. E muitas vezes para melhor, né? Dependendo da quantidade, igual você falou, 3 prédios da CDHU, você monta uma padariazinha ali no meio, é lucro. Quando você acaba incentivando a economia local para um bairro que está em desenvolvimento, né? Para um bairro que já se considera desenvolvido, dependendo do nível do prédio que você coloca do lado, você diminui a valorização daquele prédio também. Sim. Tem um livro da década de 60 chamado Morte e Vida das Grandes Cidades da América, da Janice Jacobs. É uma jornalista americana que ela notou isso, que é exatamente o que a gente acabou indo no Brasil a contramão disso com Brasília, né? Porque a gente copiou o padrão americano, que era a crítica dela a esse padrão americano de ter as cidades dormitórios. Tipo, então você tem a cidade o lugar onde você trabalha e o lugar onde você dorme. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer bairros periféricos dos Estados Unidos. Não. Mas você não tem uma padaria. Se você mora na periferia, e a periferia é diferente daqui, a periferia lá é classe média, média alta. Você não tem como comprar um pão. Obrigatoriamente, você tem que pegar o carro e sair do bairro, porque tem bairros que só podem ter casas. Cara, não precisa ir muito longe. A família da minha esposa mudou para Tocantins, Palmas. Palmas é uma cidade que é a capital de Tocantins, é extremamente planejada. Se você colocar no mapa, cara, é genial. Entendeu? Assim, de uma forma muito leiga, me desculpa para quem conhece tanto, mas Brasília, vamos colocar assim a proporção, tá? Brasília foi construída para 6 milhões de pessoas e mora 20 milhões. Palmas foi construída para 20 milhões e moram só 6 ainda.
Entende? Então tem muito o que desenvolver. Sim. E aí tem as áreas residenciais, desculpa, que são residências mesmo, e tem alguns pontos de comércio em volta dessas quadras. Só que assim, não é perto, não é algo tão pertinho. Então, e ainda mais debaixo daquele sol, tudo que você faz, você tem que ir de carro, porque é tudo muito distante. E os comércios mesmo são afastados, né? Então, aqui já tem lugares assim aqui que o cara não vai ter muita coisa, não. Sim, mas o livro dela é uma crítica a esse formato. É. Porque ela acreditava, né, que você tem que mesclar, você tem que ter comércio junto com residência, porque você tem que fazer tudo a pé. Você tem que deixar o carro. Interessante, é. E aonde, no condomínio que o Brito está atualmente, eles estão enfrentando por isso. Eu não sei se você sabia, eu não lembro se eu comentei contigo. Não, eu falei por causa que a gente está Mas falando de eles economia. estão- Economia, para mim, traz o estudo e que traz um pouco da O geopolítica. condomínio foi isso. entregue, um condomínio de alto padrão, Uhum. e atualmente na mesma rua iniciou-se fugiu o nome, me ajuda aí, Tipo pô. um abrigo de adolescentes. Um abrigo para adolescentes recolhidos da família. Entendi. Tipo uma casa de acolhimento, né? Isso, casa de acolhimento social. Só que assim, isso gera um movimento que a rua não suporta, a rua é estreita. Então, É um que a gente viu o mapa uma vez, tem uma pracinha assim? é esse mesmo. Ah, tá. Entendi, lembrei. Lembrei desse caso. Que assim, olha, a gente começou a entrar no assunto sem eu lembrar da coisa, né? Caramba, cara. Não, mas é que quando a gente fala... Pô, se eu tô falando do residencial, Minha Casa Minha Vida, se eu tô falando de alguns lugares onde é construído, que é para favorecer a população local e realmente, eu sou um desses que quando eu vejo construindo um prédio, eu olho pro lado e vejo se tem comércio. Aí o cara, vou vender marmita aqui. Certeza. Na obra eu já vou vender muita comida pros caras. Muita comida. Agora tá construindo um condomínio que eu acho que já é o 6º ou 7º episódio que eu falo que eu vou montar uma empresa de fixação de olho mágico. 60 mil apartamentos, cara. Eu vou instalar um olho mágico a roda. E assim, e aí quando a gente fala de padrão, né? É uma coisa que eu fico bem interessado em ver, é o contraste daquela região. Se você tem um lugar que é muito chique, elevado, ou você tem um lugar que acaba sendo mais popular, que aí você tem conflito de pessoas diferentes na rua, culturas, né? Às vezes você tem uma padaria que é até boa, o pessoal quer sair do residencial de alto padrão para ir lá comprar o seu pão também, só que ele vai estar perto de região que é mal frequentado, não por causa da residencial de outro nível, sim. mas porque acaba sendo visado, né? Então você isso. acaba perdendo um pouco da estrutura. Então é um negócio que é um fator que tem que ser estudado. Você que é O Copan especialista passa nessa. por isso, né? Hã? O Copan. Aonde é? Na região central, na República. O prédio no centro. Copan, Tá. que é um ícone. É um condomínio que os apartamentos não são baratos, o aluguel não é barato. Tem bom, você tem os melhores restaurantes da cidade ali perto, umas padarias sensacionais. Eu não sei se pode citar o nome, mas o pessoal evita de ir porque Por causa da tem a região central que Cracolândia está ali e afetando tudo mais. tudo, né? E, pô, é um condomínio super bacana, restaurantes ótimos, menos de 1, 2 quadras. E como é que você vai fazer esse percurso a pé sem ser abordado? Isso. Realmente ao redor afeta muito, né? Por o perímetro. Por isso que eu perguntei como que você usava ser um graduando de economia na gerência predial. Se você olhava essa parte aí. Não, realmente o condomínio, ele afeta a economia da área. Ainda mais um condomínio de alto padrão. O pessoal financeiramente muito bem. Do começo até o fim, de quando começa o apartamento ali até ficar pronto
o pessoal morando. Tanto que onde eu tô atualmente, eles fizeram o residencial, fizeram a parte comercial, uns estúdios para quem quiser tipo, alugar, tipo Airbnb, né? Um flat. E já tem as 2 lojinhas lá no jeito para o pessoal alugar, para fazer tipo um restaurante, uma padaria. Então, assim, afeta muito. Tinha um supermercado Pão de Açúcar gigante, né? Uma quadra e meia. Era um Pão de Açúcar, acho que era um dos mais antigos, mais tradicionais. E agora fechou essa semana, porque vão subir um segundo prédio ali também, no mesmo padrão. Isso mesmo. Então, vamos começar outro prédio lá. Abriu uma lojinha lá. Abriu uma padaria. Pessoal, você está gostando do bate-papo? Ficou interessado para saber mais? A gente está indo aí para os finalmente, mas antes da gente passar aqui a palavra para o nosso convidado, para ele dar os seus recados finais, ou falar aquilo que a gente talvez esqueceu de perguntar para ele, ele veio preparado no bolso com o bilhetinho para falar. Lembra de curtir, foi um papo muito legal. E compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal. E vamos lá. Cara, quer dar um recadinho pro pessoal? Quer, sei lá, passar seus contatos, redes sociais? O que você quiser, meu amigo. O momento é seu. A palavra tá contigo. Dá um recado, né? Ó, gente, área de condomínio e área predial em si. É uma área que eu acredito que, pelo menos aqui em São Paulo, não falta emprego. E, assim, para todo mundo, para síndico, gerente predial, zelador, auxiliar de limpeza, segurança, prestador de serviço terceirizado. É uma área que eu acredito que não vai acabar tão cedo. E se vai acabar, eu acho que não acaba. Só tem a crescer, né? Então, assim, quer investir em uma área? Investe nessa área que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Legal, cara. E, Brito, deixa eu falar uma coisa, cara. Pô, você é muito carismático. É mesmo? Muito gente boa. Acho que você tem que ter um podcast aí depois, né? O que você acha? Então... Você mandou super bem, mesmo? Cara. Mandou super bem. Eu tô meio durão aqui. Imagina, cara. Pelo contrário. Mandou super bem. Fala super bem. Tem bastante história para contar. Eu não sei quanto tempo você tem, desde a época que você começou a trabalhar lá na limpeza até agora, mas eu tenho certeza que, cara, você tá no caminho certo, você só tem a crescer, tem muita coisa aí pela frente. Isso. Acho que o desafio é outro quando você assume um cargo aí mais de gestão. Isso. E, cara, só desejo sucesso pra você, cara. Obrigado. Um prazerzaço. E obrigado pelo presente, mano. Obrigado, desejo sucesso para vocês também no podcast aqui, eu venho acompanhando. Obrigado. Desde o começo, né? Toda semana ali, terça-feira, às 6 horas da tarde. Eu tô aí. O cara acompanha mesmo, obrigado. Isso aí, compartilha aí no grupo de condomínio. Manda o pessoal saber um pouco sobre segurança, vai ser legal. Isso mesmo. Isso mesmo. Pode compartilhar. Beleza, Caio? Beleza, obrigado. Eu que tenho a agradecer a vocês. Finaliza então, Caio. Se bem que o cara chegou já humilhando a gente, né? Falando que ia se pentear. Falou, pô, vou ali pra pentear. Mas eu tenho um pente pra pentear a barba, né? Olha, eu ia trazer um pente de presente, ainda bem que eu não trouxe. Ainda bem que você trouxe livro. Obrigado, cara. Valeu. Obrigadão aí. Eu acredito que foi mais um episódio sensacional. Com certeza. A gente está cada vez subindo mais a régua, melhorando os convidados. Muito obrigado por ter aceitado, por ter vindo. Agora, cobre quase que eu falei o nome, para vir aqui participar conosco também. Chefe, esperamos você aqui, hein? Você, hein? Bom, muito sucesso para ti, meu amigo. Parabéns pelo serviço que você tem feito lá. E é isso. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.